A graça e a paz do Senhor Jesus. Antes de ler o texto e meditar na palavra, eu gostaria de fazer com os irmãos um momento de oração. Amém? Tem um canto antigo que fala a respeito da nossa dependência de Deus. E nós não podemos perder isso. Isso nunca pode sair do nosso coração. Que nós precisamos dele, que nós dependemos dele. Sem ele nada podemos fazer. Amém? Eu vou convidar o pastor Leandro para que ele venha conduzir este momento segundo aquilo que Deus colocar no seu coração. Nós precisamos orar. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Aproveite esse momento que é um momento seu com Deus aqui nesse lugar. Que agora nesse momento a tua motivação seja de falar com Deus, de nesse momento estar sensível ao Senhor. E eu gostaria que você fechasse os teus olhos, que você abrisse o teu coração. Gostaria que você se esquecesse da pessoa que está ao seu lado ou daquilo que tem incomodado você nos seus pensamentos. E eu gostaria de convidar você nesse momento a orar ao Senhor, a falar com Deus. Amém? Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Pai Santo e Eterno, no nome de Jesus Cristo. Pai, nós nos reunimos aqui, Senhor, nessa noite, não com outro propósito, senão, Senhor, o de compartilhar daquilo que o Senhor nos deu, Senhor. A esperança que o Senhor nos deu. Nós queremos compartilhar, Senhor, do Teu Espírito, da Tua Palavra, Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos primeiramente, Deus, colocar diante do Senhor as nossas vidas, porque ninguém nos conhece como Tu nos conheces. Tu conheces, Senhor, os nossos corações, as nossas motivações, as nossas mentes, Senhor. Por isso, Deus, diante de Ti, estamos nus, como que despidos diante do Senhor. Pai, não há nada que possamos oferecer ao Senhor, que o Senhor já não o tenha. Mas o Senhor escolheu se reconciliar com o homem, com a humanidade, e receber de nós essa gratidão. E é por isso que nós, como pecadores, Senhor, primeiramente reconhecemos, Pai, que sem o sangue do Teu Filho, Senhor, que nos limpa, que nos purifica, Senhor, sem a Tua palavra, Deus, que nos conduz, que nos orienta, Senhor Deus Santo, nós somos aqueles que éramos no passado, Senhor, destituídos da glória, destituídos da graça, Senhor. Pai, primeiramente nós queremos declarar ao Senhor a nossa dependência inteiramente do Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, também nós queremos colocar diante do Senhor os nossos pecados, Senhor, os nossos erros, as nossas falhas, Senhor, aquilo que falhamos no pensar, no agir, no falar, Deus, no caminhar, Senhor. Senhor, perdoa-nos, Senhor, tem compaixão dos Teus servos, Senhor. Pai, lava-nos em nome de Jesus Cristo e limpa-nos, Senhor. Pai, para que possamos estar diante do Senhor com limpas vestes, Senhor. Que possamos levantar as nossas mãos sem ira, nem contenda. Pai, que diante do Senhor possamos estar, não tendo do que se envergonhar, Senhor, mas nos colocando na posição de servos, Deus, nos humilhando, Senhor. Fazendo, Deus, aquilo que o Senhor nos ensinou a fazer, tomando a forma de servo e se humilhando, Senhor. Pai Santo e Eterno, no nome de Jesus Cristo, nesse momento, Deus Santo, também quebranta os nossos corações diante do orgulho, da arrogância, Senhor, que nos persegue, que nos cerca, Senhor. Pai, livra-nos, Senhor, daquilo que é mundano. Livra-nos, Senhor, daquilo que é terreno, Senhor. E enche-nos, Senhor, daquilo que vem de Ti. Dá-nos paz, Senhor Deus Santo, benignidade, longanimidade, Senhor. Ajuda-nos a amar uns aos outros como o Senhor nos amou, Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, aí então podemos estar diante do Senhor e dizer: Pai, que estás no céu, santo e santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, na terra como ela é feita nos céus.
Então o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos como temos perdoado também aqueles que nos têm ofendido. Livra-nos da tentação, Senhor. Não nos deixe cair em tentação, e livra-nos do mal, porque Teu é o reino, Senhor, e a glória e a justiça, Senhor. Pai santo e eterno, diante de Ti, Senhor, na posição de servos, Senhor, Pai, na condição de servos, nós queremos pedir, Senhor, alcança-nos, Senhor, a cada dia com a Tua compaixão e a Tua misericórdia. Sustenta-nos, Senhor, Deus vivo, para que possamos louvar, Senhor, amanhã o Teu nome, Senhor, e dizer que Tu és bom, que Tu és santo, que nós somos gratos a Ti, Pai. Pai santo e eterno, no nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero pedir em especial, como servo junto com a Tua igreja, Senhor, que o Senhor sustente aquele que já não tem mais força, Senhor, que o Senhor renove, Deus, os propósitos, as motivações daqueles que a perderam ao longo do caminho, que o Senhor avive nos nossos corações a Tua obra, Senhor, e nos dê capacidade para cumprir aquilo que o Senhor nos deu para fazer, com excelência, porque Tu és digno, Senhor, disso, não do louvor somente dos nossos lábios, mas da nossa vida, dos nossos corações, Senhor. Pai santo, ajuda-nos a Te servir como Tu mereces ser servido, Senhor. Pai santo e eterno, no nome de Jesus Cristo, Deus, ajuda-nos a estar juntos como um corpo, Deus, para que o Teu nome seja glorificado, para que conheçam, Senhor, a quem servimos, quando vê, Senhor, o amor com que nos amamos uns aos outros, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor, para que o Teu Espírito opere em nossas casas, em nossas famílias, Senhor. Pai, porque o Senhor tem e se agrada, Senhor, daquele que se achega a Ti com o coração quebrantado, porque a Tua palavra diz que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Por isso ajuda-nos a cada dia, Senhor, a nos humilhar, a quebrantar os nossos corações. Obrigado por esse momento, obrigado, Senhor, por estarmos em pé e podemos estar na Tua casa e poder louvar ao Senhor e voltar para os nossos lares, Senhor Deus Santo, para as nossas famílias. Muito obrigado, Senhor. Pai, que o Senhor nos ajude, nos ensine pela Tua palavra e capacite, Senhor, a cada servo, a cada ministro, Senhor, que sobe nesse altar, Senhor Deus Santo, para que a Tua palavra, Senhor Deus Santo, seja anunciada com virtude, com poder, com vigor, para a glória do Teu nome. No nome de Jesus Cristo, nós como igreja queremos Te agradecer, Pai, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Gostaria de convidar os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias, lá no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 46 a 52. Ô Júnior, diminui esse ventilador aqui para mim, por favor. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 10, começando no 46. Diz assim a santa e bendita palavra do Senhor. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo,
levante-se, e ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém. Pai, nós te bendizemos pela tua palavra, Senhor. E que nesta noite o Senhor abra o nosso entendimento e coração. Que ela nos instrua através da ministração do Espírito Santo, ó Deus, pela tua graça. Nós cremos de todo o coração que o Senhor fala pela tua palavra ao teu povo, ó Deus. E nós agora pedimos a tua ajuda e o teu auxílio, para que os nossos ouvidos se abram e os nossos olhos, Senhor, possam ver para a glória do teu nome. Quero te exaltar e te bendizer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muitas vezes, irmãos, nós perdemos oportunidades ricas e únicas nas nossas vidas. Nem sempre as coisas vão se repetir. Um filósofo escrevendo ao seu filho um livro chamado Ética Nicômaco, ele fala sobre isso, que nós temos que entender o tempo e a hora e aproveitar as oportunidades da nossa vida. Muitas vezes o ônibus passa, se você não entrou, você não entrará mais. E é isto que está acontecendo na vida deste homem, deste cego Bartimeu. A Bíblia está dizendo que Jesus já estava saindo da cidade. Muitos entendem que existia duas Jericó, na verdade uma Jericó baixa e uma alta. E Jesus entra por uma e sai pela outra. E quando Jesus está passando por esta cidade, é a última vez que Jesus passa por Jericó. Jesus não volta mais para esta cidade, porque depois que Jesus passa por Jericó, ele está indo para os últimos momentos da sua vida, os últimos dias do seu ministério público. A fama de Jesus já é imensa neste momento. O texto diz que uma multidão seguia, e aquele alvoroço, e este homem, o cego Bartimeu, quem sabe ele já tinha visto Jesus passar ali por outras ocasiões. Não devia ser um percurso novo de Jesus para ir a Jerusalém. Jesus estava indo para Jerusalém. E neste dia, a Bíblia diz que o cego ouviu que era Jesus de Nazaré que estava passando. E naquele dia ele aproveita a oportunidade e ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E neste chamamento de socorro, nessa invocação que ele faz, ele usa um título messiânico. Filho de Davi é um título do Messias da nação de Israel. Nem todo mundo acreditava que Jesus era o Messias. Muitas pessoas olhavam para Jesus e achavam que Jesus era um grande charlatão, um grande herético, um homem louco. Há uma ocasião que Jesus está numa casa ensinando, e a própria família de Jesus, juntamente com a mãe Maria, chega nesta casa, impedidos de entrar, mandam avisar a Jesus que eles estão lá fora. E o texto diz assim, que eles, os irmãos, e a mãe está junto, achavam que Jesus estava meio perturbado, o texto diz. Nem os irmãos de Jesus criam que ele era o Messias de Israel. Eles achavam que Jesus estava ficando meio doido.
Então, a primeira coisa que nós temos que aprender com este texto é que nós temos que ter no coração uma visão certa de quem Deus é, de quem Jesus é. Se nós pretendemos servir, viver e receber de Deus alguma coisa na nossa vida, nós precisamos entender bem quem Ele é. Muitas pessoas estão se relacionando com Deus sem a compreensão de quem Ele é. Se aproximam de Deus como se Deus fosse qualquer pessoa. Falam com Deus sem o menor temor, sem a menor reverência. Este cara, irmão, Deus não é cara, não. Deus é o Senhor absoluto de todas as coisas. É o Deus santo. E nós, irmãos, muitas vezes temos uma visão errada do Senhor. Nós diminuímos aquilo que Ele é. Nós descremos daquilo que Ele pode fazer na nossa vida, na nossa história. Então este cego, quando ele grita, quando ele ergue a sua voz no meio daquela multidão, ele evoca o Salvador, é isso que ele está invocando, o Messias da nação de Israel. Ser Messias significa ser Salvador, libertador, aquele que vem mudar a história da nação de Israel. É assim que o judeu via o Messias, apesar deles terem uma visão não correta ainda, achando que ele viria apenas e tão somente dar uma libertação política, social. E este homem, o cego Bartimeu, ele chama Jesus, ele clama pelo filho de Davi, e ele pede: tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos aprender a nos humilharmos diante do Senhor. Muitas vezes nós temos um coração muito soberbo. Nós queremos ser servidos e não servir. Nós achamos que tem que ser do nosso jeito, da nossa maneira. Somos homens e mulheres cheios de orgulho no coração. Achamos porque temos uma posição melhor, quem sabe um emprego melhor, quem sabe uma condição financeira melhor, já nos julgamos mais que os outros. Nós temos que aprender a sermos humildes e dependentes do Senhor. A Bíblia fala que a riqueza vem e pode ir. Então nós precisamos aprender a pedir misericórdia. Aprender a nos colocarmos diante do Senhor como pessoas dependentes dEle. Muitas vezes nós somos muito exigentes. Nós queremos que façam para nós. Nós temos que aprender a fazer pelo outro. Muitas vezes nós somos muito críticos, temos que ser um pouco mais compreensivos. E este homem, dessa situação de pedinte, quem sabe Bartimeu se sentia como uma pedra naquela estrada. Sabe? As pessoas passavam o Bartimeu, é a mesma coisa de não ter ninguém ali. Uma vez fizeram uma reportagem com os garins de São Paulo. Não sei quem assistiu essa reportagem. E uma das coisas que ficou muito claro nessa reportagem é que eles pareciam não existir no meio do povo. As pessoas passavam por eles como se ali não houvesse ninguém, não tivesse ninguém. Quem sabe este cego Bartimeu, na sua experiência, naquela estrada, se sentia como uma pedra. Tanto é que quando ele clama, a multidão disse: fica quieto, fica quieto.
Em outras palavras, para que você vai importunar o mestre? Para que você acha que Jesus vai parar por causa de você? Se fosse hoje, fica na tua, que você está atrapalhando. Você está entendendo que você está atrapalhando? E o Bartimeu conseguiu clamar com mais força ainda. E o pedido que ele fez foi esse: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou. O texto diz que Jesus parou. E nós temos que entender isso a respeito de Deus. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Deus sempre tem tempo para aquela pessoa que o invoca, com sinceridade. Ele sempre para. E Jesus parou para esse indigente, para este pedinte, para este cego que não era valorizado. Jesus parou e mandou chamá-lo. E o texto diz que quando as pessoas chegaram para o Bartimeu e disseram para ele: se anime, porque ele está te chamando. Eu fico imaginando aquela pessoa que foi lá para chamar. Será que foi um dos discípulos? Porque Jesus tinha 12, que estava sempre próximo. 12 experimentados. Jesus já está com 3 anos de ministério público. Eu falei que ele já está nos últimos dias do seu ministério. Homens que andaram com ele, viram tudo que ele fez, ouviram tudo que ele ensinou. O texto não diz quem foi chamá-lo. Particularmente, eu penso que foi um desses homens que o serviam mais de perto. E quando eles foram até ali, eles tinham a expectativa de coisas grandes. Olha, eu não sei o que ele vai fazer, mas se prepara que coisa grande vai vir para você. Eu não sei o que Jesus vai dizer para você, mas se ele está te chamando, aguça os seus ouvidos, porque o que ele fala queima o coração. Quando ele ordena a bênção, não há quem impeça. Então anima-te, que coisas vão acontecer com você, meu querido. Porque toda pessoa que vem para Cristo tem que vir com o coração nessa expectativa. Tem que vir sabendo que está vindo para o manancial das águas. Tem que se achegar entendendo que está diante do Deus gracioso, misericordioso, que se agrada em abençoar e que tem todo o poder. Então, meu querido, quando você se aproximar de Deus, se aproxime de Deus na expectativa de coisas grandes. E a primeira coisa que Bartimeu fez, o texto diz, foi tirar a capa de sobre si e jogar do lado. Marcos é o único que fala sobre isto. E também é o único que dá o nome do cego. O que significou tirar aquela capa? Capa, na Bíblia, na cultura de Israel, fala da posição. Fala da posição da pessoa. Jonatas, quando fez aliança com Davi, Jonatas dá as armas para Davi e também dá a capa. Quando Jonas tira a capa de sobre si e entrega para Davi, Jonatas está entregando a sua posição de herdeiro do trono. A capa diz quem você é, a capa da tua posição. A capa de Bartimeu é capa de miséria. A capa de Bartimeu é capa da pobreza. A capa de Bartimeu é a capa daquele que está marginalizado. Quando ele tira a capa de sobre si, ele se ergue na expectativa de novidade de vida. Ele não quer mais aquela posição de pobreza, de miséria, de abandonado. Agora ele está diante do filho de Davi, do Messias da nação de Israel. E ele o chama, porque ele vai realizar na sua vida coisas grandes. E a pergunta que Jesus fez a Bartimeu foi essa:
Porque Bartimeu clamou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Deus chega para o Bartimeu e diz: Bartimeu, o que na prática a minha misericórdia pode fazer por você? Que queres que eu te faça? É isso que ele diz. Jesus fala: qual é a expectativa que você tem da atuação da minha misericórdia sobre ti? O que a minha misericórdia pode fazer na tua vida hoje e agora? Essa foi a pergunta que Jesus fez. E eu quero repassar esta pergunta aos irmãos. Você que está aqui nesta noite, o que você espera que a misericórdia do Deus que você serve, de Jesus Cristo, faça por você na prática hoje aqui neste lugar? O que você precisa que Deus atue na sua vida? Como que a misericórdia dele pode alcançar o teu coração na tua necessidade neste lugar, nesta noite? Esta é a pergunta. E Bartimeu disse para Jesus: Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero ver. O texto diz que Bartimeu mendigava. Bartimeu estava naquele caminho, estendendo a mão para os que passavam, aguardando uma esmola, uma oferta. É isso que Bartimeu esperava das pessoas. Jesus tinha um tesoureiro. Judas Iscariotes era o tesoureiro do grupo de Cristo. Jesus poderia, quando Bartimeu clamou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus poderia virar para o tesoureiro do grupo, Judas, falar para ele: coloque algumas moedas na mão deste homem, e ir. Mas Jesus não fez isso. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando Jesus para atender um clamor, ele não vem dar paliativos. Jesus, quando para atender o clamor, ele não vem simplesmente soprar um ferimento. Jesus, quando para por causa de um clamor, Jesus vem decidir. Jesus vem solucionar. Jesus vem resolver. E é isso que ele faz na vida deste homem. O que colocou Bartimeu na margem daquela estrada foi a sua cegueira. Nós não sabemos a causa, se é de nascimento. Havia muitos cegos na Palestina, por isso Jesus curou vários cegos. Se você ler os evangelhos, você vai se surpreender quantos cegos Jesus curou. Por quê? Porque a areia do deserto provocava cegueira. Nós não sabemos se Bartimeu é cego de nascença, se Bartimeu adquiriu a cegueira por enfermidade, pela poeira do deserto. Certo é que aquela cegueira o lançou na marginalidade, o colocou na beira do caminho, fez dele aquilo que ele é. E Jesus então vem e trata com o problema, trata com a causa, trata com a dificuldade real. Muitas vezes, meu querido, nós ficamos orando na periferia das nossas necessidades. Pedimos coisas que não são causas dos nossos problemas. Pedimos soluções que, na verdade, não é a origem da questão. Jesus, quando para um clamor, ele para solucionar. Jesus nem sempre vai atender o seu pedido. Sabe por quê? Porque nós não sabemos pedir como convém. Porque nós não nos conhecemos. Não basta conhecer Deus. É essencial que você tenha um autoconhecimento. No cristianismo, além do conhecimento de Deus,
Importantíssimo também é o autoconhecimento, saber quem você é, saber das suas fraquezas, saber das suas feridas, saber das suas limitações, saber das suas dificuldades. E quando clamar ao filho de Davi, não orar na periferia, mas expor o problema, expor a ferida, expor a dor, expor a dificuldade, falar com o Senhor, a verdadeira causa da questão, porque é isso que Ele vai tratar. É por isso que muitas orações que nós fazemos não são atendidas, porque o Senhor a quem servimos, Ele nos conhece perfeitamente. E Deus tem propósito nas nossas vidas. Não pense que você está aqui à toa, não pense que você aceitou Jesus à toa. Jesus tem propósito na vida de vocês. Mesmo antes de você conhecer Jesus, Deus agia na sua vida. Quando nós falamos da soberania de Deus, do Deus que é soberano, do Deus que ordena e faz como quer, como lhe apraz. Irmãos, esta soberania de Deus não é só sobre a igreja. Deus não é soberano só na igreja. Deus é soberano nas nações. Deus é soberano no mundo. A única diferença é que a igreja de Jesus tem consciência da soberania. E o não crente está sob esta soberania sem ter consciência dela. É a única diferença. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, no primeiro capítulo da primeira carta, lá no verso 12, 14, 15, 16, Paulo conta da sua experiência, do que ele era. Ele fala: olha, eu era perseguidor da igreja. Ele não está falando com essas palavras, mas Paulo, ele tinha ódio do cristão. Ele tinha uma ira que o impulsionava a perseguir. Antes mesmo de Paulo cair do cavalo na estrada de Damasco e ver o Jesus glorificado, Deus já estava agindo na vida de Paulo. Não pense que Deus começou a agir na vida do Paulo daquele dia para frente. Não, meu querido, Deus já estava agindo na vida do Paulo desde a sua meninice, porque Deus tinha um propósito com este homem. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, o maior professor dentro dos judeus. Paulo conheceu profundamente o Velho Testamento, o Antigo Testamento e a lei judaica. Ele fala: eu sou fariseu, meu pai foi fariseu, e quanto à lei, eu sou irrepreensível. Paulo foi educado aos pés do maior mestre da nação de Israel. Foi fariseu de fariseus, ou seja, conhecia como ninguém o judaísmo e o Velho Testamento. Por que isso? Porque Deus tinha um chamado para este homem, que ele ignorava, ele não sabia, mas Deus sabia. Deus levanta Paulo como defensor, Ele vai levantar Paulo como defensor da sã doutrina. Deus vai usar Paulo para enfrentar as heresias na igreja, peitar os heréticos, demonstrar a heresia, provar que era errada, com argumentos sábios. Deus o estava preparando desde a sua juventude, desde a sua meninice. Paulo conhecia a poesia grega, conhecia a filosofia grega, a cultura grega como ninguém. Paulo era cidadão romano, judeu e romano ao mesmo tempo, dupla cidadania. Por quê? Porque ele seria o apóstolo dos gentios, e isso qualificava para fazer a obra. Paulo foi chamado e vocacionado para duas grandes tarefas. Uma é ser apóstolo entre os gentios, e Deus o fez judeu
Deus deu para ele cidadania romana, Deus fez ele conhecer profundamente a cultura grega, porque Deus iria usá-lo desta forma. Segunda grande tarefa de Paulo, preservar a sã doutrina. Paulo, quando cai do cavalo ali na estrada de Damasco, tem um encontro com Cristo, ele vai para a Arábia, para o deserto. Lá ele se debruça sobre o Antigo Testamento, e o Espírito Santo trabalhando na sua vida, no seu coração, abre as vistas de Paulo, e Paulo começa a ver Jesus Cristo nas linhas do Velho Testamento. Paulo começa a encontrar Jesus Cristo na revelação dada por Deus, e quando ele volta da Arábia, ele é o grande pregador da sua época. Paulo foi o grande pregador da sua época, do seu tempo. Ele faz uma releitura do Velho Testamento, mostrando Jesus, o Senhor, dentro dos propósitos divinos, como Deus que se encarna. Então, meu querido, Deus tem propósito na sua vida, e você tem que acreditar nisso de coração. O problema do Bartimeu era cegueira. E qual é o teu? Qual é o teu grande problema? Aquilo que te cega, aquilo que faz você perder o melhor da vida cristã. Porque o melhor da vida cristã não é vir aqui sentar nessa cadeira e ouvir as Escrituras. O melhor da vida cristã é estar em relacionamento íntimo com o Senhor. É conhecê-lo na sua grandeza, na sua graça. Porque o apóstolo Paulo, depois de contar quem era, ele diz assim, que a graça do Senhor é demonstrada, porque ele, o pior dos pecadores, a graça de Jesus vem sobre ele abundantemente, completamente. E esta graça, quando vem, traz a fé. Aleluia! Aquele Paulo incrédulo, aquele Paulo que não conseguia ver em Cristo o Messias da nação de Israel, aquele Paulo que só conseguia ver um homem que come e bebe, depois que a graça vem superabundante sobre ele, trazendo a fé, ele reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Ele reconhece que Jesus é Deus encarnado. Ele reconhece que aquela cruz, aleluia, é poderosa. Ele fala, eu não me envergonho da cruz, porque ela é o poder de Deus, aleluia, para a salvação de todo aquele que crê. Com a graça, com a misericórdia, vem a fé que o impulsiona, faz dele um gigante, aleluia, do cristianismo. E ele diz, eu posso todas as coisas, pelo Deus que eu conheci, que foi gracioso e misericordioso comigo. Eu já passei fome, eu já fui chicoteado várias vezes, eu já sofri naufrágios por diversas vezes. Com ele eu aprendi a ter e a não ter, com ele eu aprendi a servir, na angústia, no regozijo e na alegria, aleluia. Porque a fé me penetrou, e quem a trouxe foi a graça, aleluia. E ele diz, e quando a graça abundou sobre mim, ela trouxe a fé e o amor, aleluia. Aquela ira, aquela ganância de pegar cristãos e matar, se transformou em amor. Paulo agora, meu querido, quando ele passa pelas cidades e prega o evangelho, ele nunca esquece da igreja, ele nunca esquece das pessoas que foram alcançadas pela graça do Senhor Jesus. Paulo sempre tem a igreja na mente, ele fala, sempre me lembro de vocês, e tem a igreja no coração. Ele está sempre intercedendo, ele está sempre colocando a igreja diante do Senhor, e ele fala, eu oro com vocês até que Cristo seja formado em vós. Paulo tinha zelo pela igreja. Quando a graça vem, junto com ela vem a fé, junto com ela vem o amor, junto com ela vem a mudança, aleluia.
E este cego Bartimeu teve um encontro com o Senhor Jesus, porque reconheceu quem era um necessitado. Senhor, tenha misericórdia de mim. Meu querido, qual é a sua necessidade nesta noite? Creia. Você tem que acreditar de coração. Você tem que vencer a incredulidade. Você tem que vencer as imagens que vem na tua mente, que diz que não vai dar, que diz que Deus não vai fazer. Você crê que Deus cura, mas você não crê que Deus te cura. Você crê que Deus cura, mas você não crê que Deus possa te usar para curar. Nós temos que crer de todo o coração e aguardar de Deus coisas tremendas. Aguardar do Senhor aquilo que extrapola a possibilidade. Ele é metafísico, ele está além da física, ele supera todas as coisas, todo o tempo, toda a dificuldade. Se ele ordena, ninguém pode discutir. Meu querido irmão, ser cristão, a grande bênção do cristianismo, como eu disse, não é sentar aqui e ouvir um canto, e chorar no louvor, e ouvir a palavra, é estabelecer comunhão com Deus verdadeira, é se engajar na obra, no propósito, é chorar pelo perdido, ter o coração apertado quando você encontra com alguém que ainda não é salvo. E a Bíblia diz que Jesus neste dia perguntou para Bartimeu: o que a minha misericórdia pode fazer por você na prática? Eu quero ver. Jesus falou: é isso, filho? É, então veja. Então veja, tão simples. Jesus age de vários jeitos. A misericórdia de Deus, a Bíblia fala que a graça é multiforme, ou seja, ela se manifesta de várias maneiras. Teve cego que Jesus cuspiu no chão, fez lá um barro, passou no olho dele e mandou ele se lavar. Jesus usou de várias dinâmicas para curar. Para esse ele só disse: vê. O teu grande problema, meu querido, o teu grande impedimento de caminhar, de sair da marginalidade, de ficar estacionado na vida cristã, de ficar estacionado como cego espiritual, isso é muito simples para Cristo resolver. Primeiro, basta um querer teu. Precisa de um clamor. Precisa de um clamor. Senhor, tem misericórdia de mim. O que queres que eu te faça? Então, meu querido irmão, em nome de Jesus, a Bíblia diz que não há impossível para o Senhor. Não há nada que o nosso Deus não possa fazer nem realizar. Jesus desembaraçou a vida do Bartimeu. Quando ele tira a cegueira, é como se ele tivesse desentupido. Sabe quando a pia está lá entupida? Aquele monte de água que não sai do canto. Jesus chegou lá e tirou a tampa. Ó. Foi isso que ele fez na vida do Bartimeu. Bartimeu já tinha jogado a sua capa para o lado. Eu não quero ser isto. Eu quero novidade de vida. E a Bíblia diz que Bartimeu, que estava estacionado, depois do encontro com Cristo, ele o seguiu. Ele caminhou. É isso que Jesus quer, meus irmãos, que a gente caminhe com Ele. Não é para ficar estacionado, para caminhar com Cristo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, nós precisamos clamar, sabendo quem Deus é, o grande Salvador, o Deus misericordioso, que faz mais do que pedimos ou pensamos. E Jesus, quando encerra a conversa com Bartimeu, ele diz assim: vá, disse Jesus,
a sua fé o curou. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Deus atua em parceria conosco. Deus atua em parceria conosco. Deus gera o milagre. E você tem que ter fé para receber. Várias ocasiões Jesus disse: a tua fé operou isto. Então, Deus espera do nosso coração fé. Porque a Bíblia diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima de Deus tem de acreditar, tem que crer que Ele é galardoador. Não é? Então, a bênção vem e nós a pegamos pela fé, acreditando de todo o coração que Ele é verdadeiro, que Ele é real, e de que quando falamos, não estamos falando sozinhos. Um homem de Deus do passado, conhecido pela comunhão que ele tinha com o Senhor, na casa dele tinha um lugarzinho dele orar, e um irmão uma vez foi orar com este homem, e isso está relatado em um livro. Ele falou que entrou ali, junto com aquele irmão, o dono da casa, e lá tinha um verso, e o verso era este: não se iluda, você não está sozinho. E o irmão disse assim, o que foi orar com o outro: eu tinha medo de me mexer e esbarrar em Deus. Amém?